Fala, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. O Enem já passou, mas nós temos aí uma infinidade de vestibulares, como, por exemplo, o vestibular da UESB, que ainda não aconteceu, mas que, com fé em Deus, vai acontecer, né? Nós já temos aí a opção de vacina, então acredito que em pouco tempo nós consigamos fazer esta prova, talvez nos encontrar pessoalmente. Eu tenho muita curiosidade em ver rostinhos em algumas aulas síncronas. Eu tive a oportunidade e adorei. Espero em breve estar sincronicamente com vocês. Vocês sabem que é uma oportunidade de ouro fazer parte de um cursinho, né? Então aproveitem, tirem proveito, tirem dúvidas. Nós ficamos, assim, muito felizes com a participação de vocês. Bom, como eu falei com vocês, a dúvida ela é muito importante. E vocês demonstraram uma dúvida lá no nosso plantão sobre a crase, né? Como utilizar a crase dentro da construção textual de vocês. Vocês se mostraram bastante preocupados. Além da construção textual, nós podemos ter questões falando, né, a respeito do uso dessa crase, o que interfere o uso desta crase. Vamos lá. O que seria basicamente a crase, né? Em poucas palavras, no conceito teórico de crase, é que ela é a junção de duas vogais idênticas. Eu tenho a junção de dois As. Então, isso é a minha crase. E ela é representada pelo acento grave. Em alguns países, como em Portugal, eu tenho a continuidade desse som, né? Eu tenho o uso desses dois As. Mas em países como o Brasil, nós não temos, nós simplificamos com a crase. Então, quando eu coloco a crase, eu entendo que esse A, ele é um pouco mais, o som desse A é um pouco maior do que só um A, artigo ou um A preposição. Então, vamos ao exemplo. A menina vai à praia. Como eu disse para vocês, em alguns lugares isso acontece, eu tenho uma repetição desse A. O meu som ele é prolongado, mas nós não temos isso. Então, o meu A artigo e o meu A preposição, eles são juntos, né? Eles são fundidos, eles são unidos e dão origem ao A craseado. Então, essa sentença, ela ficaria, a menina vai à praia, né? Nós temos uma sentença completa com o uso desta crase. Eu não preciso repetir o meu A preposição, muito menos repetir o meu A artigo. Eu faço a fusão desses dois, eu faço a junção desses dois e tenho uma crase. Bom, e aí vocês vão perguntar, obviamente, quando eu devo usar, né? Afinal, quando eu vou usar isso, Thalita? Bom, você vai usar o A craseado quando a preposição estiver junto ao artigo a ou as, ou até mesmo no pronome demonstrativo feminino a, o a de aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, a qual e as quais. Você vai fazer uso desse a craseado nesses termos, né? É importante que você tenha a noção de que o A craseado, ele acontece dentro desses termos. E, principalmente, que ele acontece em palavras femininas. Eu não tenho como colocar isso em palavras masculinas. É incoerente. Bom, uma outra coisa que vocês precisam fixar é que a dificuldade de vocês com o uso da crase vem da regência verbal. Vocês precisam conhecer o verbo no qual estão trabalhando, né? O verbo ao qual vocês estão se referindo. Aqui, na primeira sentença, eu tenho um verbo transitivo indireto. Esse meu verbo, ele me pede uma preposição, ele me pede um objeto indireto preposicionado. Então, assim, eu tenho o verbo ir, ele me pede uma preposição, ele me pede um complemento de frase preposicionado, e eu preciso dar a ele. Caso contrário, a minha frase, ela perde, né, o rigor culto, ela perde a construção culta. Então, quando eu falo não irei à cidade, eu tenho que colocar uma crase, porque após o meu verbo, além da preposição que ele mesmo me dá, eu tenho uma
palavra feminina, né? Eu não falo o cidade de São Paulo, eu falo a cidade de São Paulo, falo a cidade de Jequié, a cidade de Florianópolis. Então, ela é uma palavra feminina, ela vem precedida de um artigo. O mesmo acontece com os outros exemplos. Premiaram-no por dedicação às crianças. Quando eu me dedico a algo ou a alguém. E a palavra que subsegue essa dedicação é crianças. Crianças, ela está, né, no feminino. Então, eu preciso entender, eu estou demonstrando que eu estou falando que fulano foi premiado por sua dedicação a tal coisa, a crianças, a um trabalho social. Então, eu preciso demonstrar isso. E eu demonstro isso através da crase. No nosso terceiro exemplo, acontece. Essa história é muito parecida à que minha mãe me contava. Ela é parecida a algo ou a alguém. Então, quando eu falo que ela é parecida a algo ou a alguém, em seguida eu tenho a minha mãe, eu preciso demonstrar por que aquilo acontece. Então, assim, a gente precisa entender a construção sintática, né? A construção morfológica. É muito importante que a gente se atente à construção dessa frase. Quero agradecer a aquele rapaz as atenções que me dispensou. Agradecer, quando eu agradeço a alguém, né? E eu estou agradecendo o rapaz. Eu estou agradecendo aquele rapaz. Então, é importante que vocês prestem atenção no termo antecedente, no termo seguinte, para que vocês tenham uma noção. Só vai acontecer o acraseamento se o termo seguinte for um termo feminino. E se eu não tiver uma série de regras, vocês vão ver ao longo da aula que tem algumas regras para que aconteça ou não aconteça o uso da crase. Bom, no nosso último exemplo geral aqui, nós temos Desconheço a poesia de Olavo Bilac, a qual o orador fez referência. Eu estou usando um pronome demonstrativo, a qual, e esse pronome demonstra, né, que A ou B desconhece a poesia a qual o orador fez referência. Então, eu desconheço a poesia, pode ser a poesia das flores, a poesia do que vocês quiserem, mas eu desconheço. Eu estou demonstrando que eu desconheço essa poesia. Então, eu acho que é muito simples a gente fixar isso, porque a crase ela só pode acontecer em palavras femininas. Na sua única exceção, eu também tenho uma palavra feminina. E aí, vamos continuar. A crase da preposição a, com o artigo a, somente a ou as, né? Somente pode acontecer, claro e obviamente, antes de palavra feminina, expressa ou oculta, que esteja acompanhada de um artigo e constitua a preposição um complemento do antecedente desta. Então, assim, eu não posso me enfiar, né, uma crase aonde não tem. Aqui eu tenho um exemplo. A sua frequência às aulas é muito irregular. O que é irregular? A frequência às aulas. Então, eu não preciso marcar um outro A. Eu simplesmente acraseio, né, o meu o meu artigo, e aí eu demonstro que dentro dessa frase eu tenho uma preposição, mas que ela está unida a um artigo. E logo em seguida vem uma palavra feminina que me confirma o uso disso. Então, assim, quando ela está oculta, fica subentendido. Lembra que eu falei para vocês, em uma aula que nós repomos, e também no plantão nós trouxemos um pouco, que existe intertextualidade. Eu tenho outras vivências, né? Eu trago outras bagagens dentro de mim. Quando eu falo, ele escreveu a Machado de Assis, isto é, com elegância e naturalidade, eu estou dizendo que
a pessoa que escreveu, a pessoa que está escrevendo, ela escreveu a moda de Machado de Assis, a maneira de Machado de Assis, né? Ela se assemelhou a Machado de Assis na sua escrita. Ela usou os mesmos recursos que Machado de Assis utiliza. Então, por estar subentendido isso, né? Esse a moda de, eu boto uma crase. Por quê? Eu tenho um precedente teórico, eu tenho um precedente, um respaldo técnico, que a gramática me diz que quando está subentendido o uso de a medida de, a moda que, eu posso acrasear, porque eu tenho ali uma preposição e um artigo. E aí é importante que vocês gravem as expressões adverbiais, as locuções prepositivas e as locuções conjuntivas, porque dentro delas vocês têm com quase total certeza, o uso da crase. Então, quando eu falo à noite, à direita, à toa, às vezes, à deriva, às avessas, à parte, à luz, à vista, à moda de, à maneira de, à exceção de, à frente de, às custas de, à semelhança de, à medida que, à proporção que, automaticamente eu tenho um acraseamento, se subseguido de uma palavra feminina. Ou então, se eu entendo que está oculto, né, que está subentendido dentro da construção dessa frase, algum desses termos. Bom, também acontece dentro da designação das horas, né? O acraseamento também acontece quando eu designo horas. Chegarei a 1h e sairei às 5h. Eu vou chegar a 1h e eu vou sair às 5h. Estou estipulando um horário, eu estou dando um horário. Então, eu posso acrasear o meu A. É regra, eu preciso acrasear. Por exemplo, se eu tenho uma aula das 18 às 22 horas, esse AS vem acraseado. Bom, minha irmã acordou todos os dias às 7 da manhã. A minha irmã, ela acordou todos os dias às 7 da manhã. Estou dando um horário para vocês. Independente do horário, eu precisaria acrasear, porque eu estou especificando um horário. Bom, existem casos onde o acraseamento ele é facultativo. Eu posso usar ou não usar a crase, isso não interfere na construção culta do meu texto, né? Eu não vou estar ferindo a gramática. E são dois casos, vocês vão entender. Antes de nome próprio de pessoas, feminino, importante frisar, lembrem sempre, a crase é utilizada em nomes femininos. Quando não é utilizada em nome feminino, eu tenho subentendido que ali tem, né, uma palavra feminina. Então, prestem atenção, porque a crase ela só acontece em palavras femininas. E quando não é o caso, fica subentendido, está nas entrelinhas que ali tem uma palavra feminina. O exemplo é o seguinte: darei o vestido de noiva à Carolina. Ou eu posso acrasear a Carolina. É importante que vocês tenham noção disso. É porque o uso ou não uso, como eu disse, é facultativo. Eu posso colocar ou não. Não vai interferir na construção culta, né? Na norma culta do meu texto. B, em pronome possessivo. Entregue as flores à minha irmã. Essa frase também pode vir em entregue as flores à minha irmã. Então, por eu ter um pronome possessivo, minha, sua, eu não preciso fazer uso desta crase. Eu não sou obrigada a fazer uso, como nos outros casos. Se eu tenho uma preposição, se eu tenho um verbo que me pede uma preposição e eu tenho uma palavra feminina que tem um artigo, automaticamente eu preciso acrasear o meu A, né? Ele precisa estar craseado, eu preciso demonstrar que a construção sonora dele é maior do que um artigo qualquer, ou um A com um acento circunflexo não, agudo. Eu preciso demonstrar essa diferença. Até porque o uso ou não uso da crase interfere no sentido, no contexto, né? Na construção de sentido, dentre muitas outras coisas. Vocês vão ver no exemplo como o uso e o desuso da crase interferem na nossa interpretação, né? Na nossa interpretação, não, na nossa compreensão. Bom, e aí, quando eu não uso crase?
Você não vai usar crase antes de palavras masculinas. Entrega a domicílio. Domicílio é uma palavra masculina. Então, automaticamente, eu não posso utilizar crase antes de artigo indefinido. Uma. Já assistiu a uma tourada? Então, se eu tenho esse uma aí, eu não posso colocar uma crase, porque ele é um artigo indefinido. Antes da palavra no plural, não compareço a festas públicas. Se esse a aí fosse um as, um pronome demonstrativo, eu poderia craseá-lo, né? Mas não, eu tenho um a, apenas um artigo. Então, não tem coerência, não tem necessidade. A regra diz que eu não posso acrasear. Por quê? Ele está subseguido, ele é precedido, né? Precedido não, a seguinte dele, né? Subseguido dele, eu tenho uma palavra no plural. Apesar de ser uma palavra feminina, ela está no plural. E aí, o meu a também não está no plural, então eu não posso acraseá-lo. Antes do verbo, não pode haver crase. Preferiu morrer a entregar-se. Então, assim, eu tenho o verbo entregar. Eu não posso colocar uma crase aí. Por quê? Porque eu tenho um verbo. Continuando. Antes de pronome pessoal, incluindo os de tratamento, eu não posso colocar uma crase se eu tenho um pronome você. Eu não posso. Não cabe a regra o uso da crase. Então, o concerto será dedicado a você. Esse a aí ele não pode ser craseado, porque ele está subseguido de um pronome pessoal. Tanto como na segunda frase, vim trazer nossos cumprimentos à vossa excelência. Ele está subseguido de um pronome de tratamento. Então, assim, eu não tenho como colocar dentro dessa frase uma crase, porque não cabe. O termo que segue esse a é um termo onde a regra me diz claramente, não utilize antes de numeral cardinal, exceto na designação de horas. Lembra que eu falei para vocês que eu posso usar a crase nas horas? Quando eu não tenho horas, eu não posso usar a crase. Prestem atenção. O vilarejo fica a 2 léguas da cidade. Esse a 2 léguas não pode ser acraseado, porque aqui eu não estou fazendo menção a um horário. Eu estou me referindo a uma distância específica. A 2 léguas, a 2 quilômetros, a 3 quilômetros. Mas não estou fazendo uso do numeral cardinal na designação de horas. Antes de pronome demonstrativo, indefinido, relativo ou interrogativo. Bom, nós temos aqui todos os exemplos com os pronomes, né? Não sei responder a essa pergunta. Então, aqui eu estou falando para você que eu não sei responder a essa pergunta em específico. Talvez se você me fizer outra pergunta, eu saiba responder. Chegaram a alguma conclusão? Quando eu falo, eu também tenho um pronome um pronome indefinido, né? Eu não sei qual a conclusão que chegaram. Trata-se de pessoas a quem respeito muito. A quem respeito muito também trata-se de uma questão de um pronome, né? Relativo. Ele é relativo, porque eu não sei de quais pessoas são. Pode ser de Thalita, pode ser de Francine, pode ser de Giovanni, um aluno, né, que adoro, inclusive adoro ministrar aulas para você, Giovanni. E para sua turma é muito receptiva. Um beijo para o pessoal do Frei, lá em Conquista. Espero ter encontros síncronos com vocês, mas vocês são incríveis. Então, assim, a que profissão se destina o rapaz? Quando eu falo nesse que aí, eu também estou me referindo a um pronome relativo, né? Porque ele pode ter qualquer profissão. Eu não sei qual é a profissão específica dele. Bom, em expressões como frente a frente, gota a gota. Gente, vocês adoram acrasear essas expressões. Vocês acham que porque são expressões
parecidas, expressões idênticas, elas são acraseadas, mas não. A regra gramatical nos diz claramente que nós não podemos acrasear essas expressões. O exemplo é o seguinte: os duelistas já se encontravam frente a frente. Esse A não é acraseado. O mesmo acontece com o dia a dia, que não está aí, gota a gota, e dentre muitos outros. Bom, eu não posso usar também antes de lugar que se use sem artigo. Bom, a frase é a seguinte: voltarei a Londres ainda este ano. Mas aí, quando eu falo voltei, né? Quando eu retorno, eu falo voltei de Londres, eu não tenho o uso do artigo a, né? Eu tenho um de, um artigo de. Então, assim, é importante que vocês prestem atenção. Eu não tenho o artigo de, não. Eu não tenho o artigo da, né? Ele não tem o artigo a. Eu tenho uma preposição de. Voltei de Londres. Eu não voltei da Londres. Eu voltei de Londres. Eu não tenho o uso do artigo a. Vamos lá, continuando. Bom, esse aqui é um caso muito específico, vocês precisam prestar atenção, porque quando acontece, tem 3 regrinhas que regem esse caso. Bom, quando a casa ela tem um sentido de lar, né, de domicílio, onde eu moro, onde eu construí minhas raízes, essa crase não acontece, né? Não se dá crase se a palavra casa não tiver nenhuma determinação. Fica subentendido de que essa casa é o meu lar, de que essa casa é a minha raiz, né, o meu domicílio, mas eu não tenho especificação. Não voltarei à casa para almoçar. Então, assim, a casa, ela tem um sentido aí de lar, de domicílio. Bom, vamos lá, continuando. Será facultativo a crase se a palavra vier acompanhada de possessivo ou adjunto que designe o dono ou morador. Aqui eu tenho um adjunto, né, que designa o dono e o morador dessa casa. Nunca fui à casa do Bentinho. Eu poderia crasear esse A e ficaria assim, nunca fui à casa do Bentinho. Então, assim, eu tenho um morador, eu tenho alguém ali dentro daquela casa. Aquela casa não é de qualquer pessoa, aquela casa é do Bentinho. Será obrigatório a crase se a palavra vier acompanhada de um qualificativo ou um adjunto que não designe o dono ou o morador. Então, assim, eu tenho lá em cima uma casa que ela não me dá nenhuma determinação, ela é uma casa qualquer, né? Ela é qualquer casa. E aqui embaixo, não. Eu tenho uma casa, ela é uma casa de tal lugar, um edifício, um prédio de tal lugar, né? Ela é uma construção de tal lugar. E ela está especificada, né? Ela está adjunta a uma especificação, mas ela não tem um morador. Eu tenho a seguinte frase: ainda não voltei à casa de Laranjeiras, desde que lá morreu meu pai. Essa casa ela tem um sentido de um edifício, de um prédio, de uma construção. Ela está qualificada a casa de Laranjeira. Ela não é qualquer casa, ela não é a minha casa, ela não é a casa onde mora o meu pai. Ela é a casa de Laranjeiras. Estou qualificando, estou dando uma qualificação a ela. Bom, vamos aos exemplos. O primeiro exemplo é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Essa prova foi de 2010. E aí vocês vão entender agora a importância da crase dentro da construção de sentido, né? Da construção de significado, de contexto. A gente vai avaliar 2 frases. A questão pede para que nós avaliemos, né? Nós possamos avaliar 2 frases. A primeira é: ela cheirava a flor de romã. Então, quando eu falo assim, ela cheirava a flor de romã, eu estou
subentendido aí é que eu tenho uma memória de que essa pessoa, ela tem um cheiro, ela exala o cheiro da flor de romã. Ela me lembra o cheiro que a flor de romã tem. Ela usa um perfume, ela tem uma fragrância de flor de romã. E no segundo caso, eu tenho a mesma frase sem a crase. Ela cheirava a flor de romã. Então, nessa segunda frase, ela cheirava a flor de romã, eu tenho sentido de sentir o cheiro, né? Eu estava cheirando a própria flor. A flor do romã estava sendo cheirada por mim. Por mim não, né? Por ela aí. Ela estava cheirando a flor, eu estava sentindo o cheiro que a flor tinha. E no primeiro caso, não. No primeiro caso, ela tinha o mesmo cheiro que a flor de romã. Ela exalava o perfume que a flor de romã exalaria. Ela estava usando uma fragrância de flor de romã. E isso me lembrou. Aí a frase continua a frase, né? A frase não, a questão. Considerando o uso da crase, é correto afirmar, primeiro, as duas frases estão escritas adequadamente, dependendo do contexto? Eu acho que sim, né? Porque uma tem um sentido de cheiro, de remeter ao cheiro, de lembrança, né? E a segunda, ela tem o cheiro de que eu estava cheirando a flor, eu estava tendo contato com a flor, ela tinha um cheiro e eu estava com ela em mãos cheirando. 2. As duas frases são ambíguas em qualquer contexto? Não, elas não são ambíguas, porque uma eu entendo que ela tinha o mesmo cheiro, e na outra que ela estava cheirando a flor propriamente dita. 4. A primeira frase significa que alguém exalava o perfume de romã. Eu acabei de falar para vocês que essa crase aí, ela me dá o sentido de que estava sentindo o cheiro, de que eu estava cheirando a flor de romã. 8. A segunda frase significa que alguém tem um perfume da flor de romã. Não, porque aqui, lembra que eu falei para vocês que na primeira frase, na frase que está acraseada, que eu tenho esse sentido, né, de que ela tinha esse cheiro, que ela me lembrava, ela tem o mesmo perfume da flor de romã. 16. O A da segunda frase deveria conter o acento indicativo da crase. Bom, se eu colocasse uma crase aí, ela ficaria com o mesmo sentido, ela teria a mesma construção da primeira frase. Então, assim, eu não teria como distinguir, elas teriam o mesmo sentido, então não faria sentido ter, né, essa questão, porque eu não estaria interpretando, eu não estaria tirando conclusões da construção dessa frase. Então, automaticamente, eu tenho consciência de que eu tenho duas questões corretas e a somatória dessas questões dá o número 5. Então, eu teria uma soma que dá o número 5. Ficou claro aí para vocês como a crase interfere na nossa construção? Bom, no nosso segundo exemplo, lembra que eu falei para vocês lá na aula de linguagem não verbal que professor de língua portuguesa adora tirinha de Mafalda? Pois eu estou pagando a minha língua. Estou agora pagando a minha língua e utilizando uma tirinha de Mafalda da Veredas da Língua de 2018. Bom, vamos lá. Lembra que na aula de linguagem não verbal eu falei para vocês que nós precisamos analisar todo o contexto da tirinha, né? Nós precisamos ter uma noção de tudo que está acontecendo. Bom, na primeira nós temos aqui Mafalda andando, caminhando num parque, provavelmente, e ela fala assim: graças a Deus, chegou a primavera. Quando ela fala graças a Deus, bom, eu tenho graças, Deus. Deus é uma palavra masculina, então eu não tenho como colocar crase. Bom, já sei aí que eu não tenho como colocar crase. Já matei duas questões, né? Já matei duas alternativas aí. Por quê? Na minha segunda tirinha, eu também tenho um graças a Deus. Da mesma forma que acontece na primeira, eu não tenho como colocar uma crase. Por quê? Porque Deus é uma palavra masculina. Tecnicamente, aí, eu só poderia ter 3 alternativas. Não, 4 alternativas. Eu tenho 4 alternativas. Já eliminei uma, né? Importante. Não, 4 não. Tenho 3 alternativas. Exatamente. Eu tenho 3 alternativas. Já eliminei 2. Então, já fica mais fácil. Bom, na segunda tirinha, nós também temos um graças a Deus. E aí,
eu tenho cheguei. Cheguei aonde? Cheguei à primavera. Mas aí nós temos 2 senhores de idade, né? Um senhor já está muito debilitado. Nós observamos pela posição que ele se encontra, pela bengala, pelas feições, né? Vocês observam que ele está bem enrugadinho, enquanto o outro tem uma pele mais viçosa, enquanto Mafalda tem uma pele mais viçosa, né? Mais, esqueci a palavra, mas é mais enxuta. Vamos falar assim, enxuta. Ele já está corcunda, ele encontra-se com uma bengala. Então, chegou a primavera tem o sentido de que chegou a estação, né? Não de cheguei a algum lugar. Cheguei a algum lugar é diferente de chegar à primavera. E aí, se eu coloquei chegou o verão, eu não tenho mais, né? A palavra feminina e eu uso um o. Então, eu só tenho aqui chegou eu só tenho aqui o artigo, né? Eu só tenho um artigo. Eu não tenho uma preposição, então não tem por que utilizar a crase. Bom, já matamos aí mais uma questão. Então, automaticamente, só tenho 2 alternativas. Lembra que eu falei para vocês que o cheguei do Senhor era diferente? Ele chegou a algum lugar, né? Ele chegou à primavera. Ele está vivo mais um ano. Então, o fato dele estar vivo mais um ano pede uma preposição. O meu verbo, ele vem preposicionado. E, automaticamente, se eu tenho uma preposição e um artigo, eu tenho o quê? Uma crase. A alternativa correta e a única que nós poderíamos chegar é a letra E. Bom, vamos a algumas dicas importantes. Nós sabemos a dificuldade quanto à regência, né, quanto a observar o verbo. Nós sabemos que as provas, elas contam muito com o tempo. Então, não dá para a gente ficar desmembrando uma frase, vendo cada coisinha. E eu vou deixar aqui algumas dicas para que vocês não se embaraçem mais quanto ao uso da crase. Nós usaremos a crase quando o a ou as no feminino passar a ser ao ou aos. Então, eu tenho a seguinte frase. Passamos à sala vizinha. Aí eu mudo esse sala por um termo masculino. Passemos ao salão vizinho. Então, essa sala passou a ser um salão e me deu um artigo aí. Eu tenho o uso do ao. Então, o fato de eu estar usando esse ao aí, eu tenho um artigo a. E por isso eu posso acrasear a sala vizinha. Bom, prestar obediência às leis. Aí eu modifico a frase para prestar obediência ao juiz. Então, eu presto obediência ao juiz. Esse ao aí, eu tenho um artigo. Eu presto obediência a algo ou a alguém, né? A alguma instituição. Bom, segunda dica é: empregamos o a somente preposição antes de nome de lugar, quando trocado por uma preposição. Esta outra se empregaria sozinha, desacompanhada de artigo. Bom, eu tenho a preposição aí de, né? Venho de Copacabana. Irei a Copacabana. Quando eu troco por uma preposição, eu passo a ter somente a preposição. Como Londres, voltei de Londres. Eu não voltei da Londres, eu voltei de Londres. Moro em Copacabana. Eu tenho uma preposição aí, eu não tenho um artigo. Então, não tem por que eu usar crase dentro dessa frase, porque eu sei que automaticamente eu preciso de um artigo e de uma preposição. Bom, já o que não acontece no segundo caso, no caso seguinte, irei a Tijuca. Esse a é acraseado. Por quê? Quando eu modifico para uma preposição, eu ainda tenho um artigo. Venho da Tijuca, moro na Tijuca. Então, é por conta desse artigo que eu posso utilizar a preposição. Se eu não tenho
um artigo, ou se eu só tenho um artigo e não tenho uma preposição, não tem por que utilizar a crase. Hoje nós pegamos referência teórica com Rocha Lima, que é um gramático. Aconselho vocês a olharem a gramática, caso tenham alguma dúvida. É um pouco sem sentido, mas você vai entender como se dá as construções. E agora, eu queria deixar com vocês aqui uma musiquinha de fixação. É uma musiquinha daquela professora Carochinha, mas que me ajudou muito quando eu estava estudando sobre crase. Vamos colocar aqui uma musiquinha e modificar também um pouquinho a nossa interação. Escutem, prestem atenção, porque tudo que eu falei cai aqui. Toda vez que eu abro a preposição, encontro o artigo definido a. Da crase, da crase, da crase, da crase, da crase, da crase, da. Toda vez que eu abro a preposição, encontro aquilo, aquele ou aquela. Da crase, da crase, da crase, da crase, da crase, ela. Antes de palavras masculinas, antes de verbos e pronomes em geral, no meio de palavras repetidas, antes de nomes femininos no plural. Não tente colocar acento grave, pois nesses casos fazer crase fica mal. Toda vez que eu abro a preposição, encontro o artigo definido a. Veja como é fácil aprender. Da crase, da crase, da crase, da crase, da crase, da crase, da. Toda vez que eu abro a preposição, encontro aquilo, aquele ou aquela. Não é claro? Da crase, da crase, da crase. É crase, é crase, ela. Antes de pronomes possessivos, antes de nomes próprios femininos, depois do uso da palavra até, usar a crase é facultativo. Se acaso a casa não tem determinação, e a distância por acaso também não. Se for a terra de bordo ou posição, fazer a crase não, fazer a crase não, fazer a crase não, fazer a crase não. Toda vez que eu abro a preposição, encontro o artigo definido a. Tá aprendendo? Da crase, da crase, da crase, da crase, da crase, da crase, da. Toda vez que eu abro a preposição, encontro aquilo, aquele ou aquela. É por aí. Da crase, da crase, da crase, é crase, é crase, ela. É isso, gente. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeirinha diferente.